Salve turma, tudo bom? Então nessa aula aqui eu vou falar sobre animação SVG, o novo formato WebP, essas considerações como a gente pode utilizar, né, esse recurso. Já comentando aqui, eu testei, né, então temos aqui no Thorium, né, tanto o SVG quanto o GIF. O GIF animado já tinha um suporte já há um bom tempo. O SVG também, agora eu vou trazer uma ferramenta, né, mais específica para animar. E já comentando, né, eu testei também no Kindle, né, então temos aqui o leitor do Kindle, né, o Kindle não tem esse perfil, não adianta, ao menos ele conseguiu renderizar, né, o SVG, o GIF. A gente tem que sempre que pensar, né, em otimizar, entregar o melhor que cada plataforma consegue suportar, reconhecer. Então eu já testei no Thorium, no Books, no Audico, Google Play, então há um suporte, né, razoável aí nos principais leitores do mercado que dá para utilizar, né, a animação de rotação, né, de movimento, aqui até de opacidade. Então vamos falar aqui desse software, né, um software SVGator, né? Ele tem uma versão gratuita, você pode exportar 3 animações por mês, até 10 segundos, tem umas limitações aqui. Mas ele já exporta em SVG, exporta até em WebP, vou comentar sobre ele, exporta em vídeo, em GIF, é bem completo e tem a versão paga. Então como funciona? Você vai criar uma conta gratuita ali, com um Gmail, por exemplo, vai adicionar o SVG. Esse aqui é um arquivo EPS que eu abri no Illustrator, ele já estava todo em camada. O software aqui ele consegue, tá vendo, acessar todas as camadas, né, do elemento vetorial. Então você consegue animar item por item. E aí importa aqui o SVG, acho que ele permite importar só um por vez, tá vendo? Para poder importar mais de um SVG tem que já estar na conta paga e usar as ferramentas aqui. No meu caso eu já trouxe o SVG pronto e eu vou animar alguns elementos. Você vai clicando, tá vendo? Ele consegue acessar o objeto. Como é que funciona? Vamos clicar aqui, ó. Quero que eu fazer uma animação de tamanho, por exemplo. Então você seleciona o objeto aqui, no caso eu vou selecionar todo o grupo e escolhe aqui o tipo de animação, né? Posição, escala, rotação, opacidade, alguns aqui são pagos, então vamos fazer de escala. Aí ele monta na timeline, ó. O grupo tal, a gente pode até clicar e renomear, até para ficar mais fácil de identificar aqui na timeline, né? Então ele cria já um keyframe, né? Esse é um operacional típico, né, de qualquer programa de animação, lembra lá o Edge, o Animate, e você pode escolher aqui o ponto e vai criar um outro keyframe e aí precisa alterar aqui as propriedades, né? Você pode alterar direto aqui na barra de propriedade ou até manualmente mesmo, com Shift, ó. Ele vai reduzindo, ou aqui eu posso já zerar, ó. Zerei o tamanho dele, e aí ele já tem o ponto inicial e o ponto final. Enfim, é bem intuitivo, só marcar ponto inicial, ponto final. A dica que vale aqui é na hora de você exportar. Tá vendo? Ele exporta em SVG para web, que é o nosso caso, e tem um detalhe aqui, na hora de exportar, ele vai perguntar o formato, né, o SVG animado, único. Aqui que está o detalhe, ó. A animação tem que ser CSS only, JavaScript, né, no EPUB não vai ter um suporte legal. Vai animar quando o arquivo carregar, a página carregar, a direção pode ficar em looping, né, infinito. Então aqui seria essas considerações. Eu vou deixar ele transparente também, ele poderia incluir aqui uma cor de fundo, você define, sei lá. E não é o caso, né, não vou colocar. Quero que ele fique transparente e você exporta. Então eu já fiz isso. Repare que além ele até vai salvando, né, para não perder. Aqui ele até colocou, ele não tem Ctrl Z, mas ele volta aqui, ó, assim. E ele, além de exportar para SVG, ele exporta para vídeo, né, em alguns formatos e também GIF e WebP. Então já comentando sobre esses tipos de formato. Então olha só, eu exportei, tem aqui a exportação. O GIF, ele por característica mesmo do formato, né, ele vai frame a frame, ele fica bem mais pesado, quase 2,5 MB
em relação ao mesmo arquivo que em SVG ficou com 50K. Então é uma boa prática, né, usar o SVG. E aí eu exportei em WebP e tal, e o primeiro teste que eu fiz, eu trouxe tudo para o InDesign, né, cada um dos formatos aqui. O InDesign importa SVG, importa o WebP, já reconhece isso tudo, só que na hora de exportar para EPUB, não tem muita aplicação esses formatos. Por quê? Deixa eu abrir aqui o EPUB exportado. A exportação do EPUB só reconhece GIF, JPEG e PNG. Então, o SVG animado, na verdade, ele vira um PNG. O WebP, aquele software, ele não lida com animação no WebP. E eu testei no Photoshop também, ele não habilita a timeline, o Photoshop não exporta o WebP animado, apesar do WebP, na característica dele, suportar a animação também, teria que fazer por alguma outra ferramenta. Bem, mas aí na exportação WebP para EPUB não tem uma efetividade, porque ele vai virar PNG. Para quem é aí, dando um spoiler, para quem é aluno do curso do método em N5, né, eu vou testar porque o plugin N5 já suporta a exportação, né, em WebP, que é uma vantagem por si só pela otimização do tamanho. Então, mas isso é outro curso. Então aqui, pessoal, o que acontece? O GIF, né, já tinha um suporte já há um bom tempo com o EPUB, só que é a característica do InDesign. Para incluir um arquivo GIF, ele criou 3 divs, tá vendo? Isso é comum, né, quando você tem um elemento agrupado, um formato assim diferente, uma estrutura. O InDesign ele separa a formatação em divs. Então cada classe dessa aqui tem um pedacinho. Um é a propriedade do objeto, outro é se ele está alinhado, centralizado ou não. Se for olhar no CSS, cada um carrega. Às vezes é uma formatação que não agrega nada, mas é a maneira que o InDesign tem. Isso tudo poderia estar em uma classe só, e isso aqui ser só a imagem com um parágrafo, né? Que na verdade foi. Então, qual é a dica? Você pode utilizar uma ferramenta, gerar o SVG animado e incluir direto no sigil, como eu fiz aqui. Deixa eu mostrar Então, nesse outro arquivo que vai estar disponível no material dessa aula, eu simplesmente vim, né, na pasta aqui imagem, adicionar arquivo existente, eu importei, né, o arquivo SVG animado, o GIF, eles ficaram aqui disponíveis, e eu simplesmente inseri o arquivo aqui pelo menu Insert, File, né? Então a gente pode escolher aqui o SVG, ele até dá o preview animado ali. Escolher aqui o GIF também. Então eles já vão ficar aqui nessa página, tá? Os dois aqui. Dê preferência ao SVG pelo tamanho e aí você formata como é a formatação típica que a gente usa, que as imagens elas estão inline, né, dentro de um estilo de parágrafo. Aí no estilo você consegue controlar aqui, né, no CSS, né, se ela vai estar centralizada, o espaço depois, o espaço antes. E aí se quiser controlar o tamanho, né, do SVG, então você pode criar uma classe, né, aí ele não vai vir, né, com classe nenhuma, com nenhum atributo de formatação. Você pode criar uma classe que eu criei, a classe SVG, né, que aí simplesmente você dá aqui a declaração do seletor. Se você não entende bem isso, tem um módulo aqui, né, os fundamentos do HTML e CSS, vale a pena assistir, que eu simplesmente declarei aqui a tag com a classe SVG e você pode controlar a largura sempre em porcentagem desses objetos na página, aqui na tela. Beleza, pessoal? Então fica aí. Tem um suporte legal nos principais leitores. No Kindle não vai funcionar. E dê preferência ao formato SVG pelo tamanho. Utiliza aqui o software. Se realmente quiser aplicar com frequência, faz um mês ali, a conta paga para você ter mais funcionalidade. Era isso. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.